Sagrado encargo de Paulo, Romanos 15, de 14 a 21. Um sagrado encargo de Paulo, ou dever sacerdotal, que ele diz, conforme algumas outras traduções, por exemplo, a NVI, esse dever sacerdotal, ou esse sagrado encargo, acredito eu que num aspecto não é só de Paulo, mas de todo cristão, portanto, da igreja. Qual é esse sagrado encargo? Nós vamos ver aqui em 15, 14 a 21. Versículo 14, Paulo diz: E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade. Paulo, ao escrever, ele declara que ele acreditava que esses irmãos de Roma, eles estavam cheios de bondade, que eles tinham, então, todo o conhecimento. Então, olha só, eu estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para aconselhar ou admoestar uns aos outros. Paulo acreditava que esses irmãos em Roma, que ele estava exortando, escrevendo essa carta maravilhosa aos romanos, que eles eram cheios de bondade, que eles tinham o conhecimento necessário para serem aptos a aconselhar um ao outro. Lembra que ele vem incentivando esses irmãos a aceitarem uns aos outros, a acolher uns aos outros, a amar o próximo. Aí no versículo 15, entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez. Então, eu sei que vocês sabem disso, mas o que Paulo está dizendo? Apesar de saber, eu vou escrever o que vocês já sabem, para mais ousadamente, de forma mais incisiva, lembrá-los mais uma vez daquilo que vocês já sabem, que vocês devem aconselhar uns aos outros, estar cheio de bondade, de conhecimento do Evangelho, conviver em união, tudo isso que ele vem falando. E ele fala, eu vou ousadamente lembrá-los disso. É como se fosse uma renovação da aliança que foi feita, inclusive lá em Deuteronômio, com Moisés diante do povo, lembrando o povo daquilo que eles tinham se comprometido e que eles sabiam que tinham se comprometido com Deus. Mas existe uma narrativa, um discurso de rememorar, de relembrar o que já se sabe. Para quê? Para não ter desculpa. Vocês já sabem, eu estou de novo trazendo isso à tona para vocês. Aqui, olha só, versículo 14 e 15a, como os cristãos romanos são membros da comunidade fundada na nova aliança, Paulo os aconselha, os exorta, os admoesta por meio de uma linguagem que lembra a cerimônia de renovação da aliança de Israel, a aceitarem mais uma vez as obrigações da nova aliança da qual fazem parte. A maior obrigação que nós estamos vendo é o amor a Deus e ao próximo. Essa é a ética, a maior ética da nova aliança. E ele diz assim, por causa da graça que me foi dada por Deus. Que graça? Nós já vimos isso. A graça dádiva dada a Paulo foi o chamado apostólico. Então, o Espírito que está sobre ele, fazendo de Paulo um enviado, um apóstolo, um representante de Cristo aos gentios. Essa graça foi dada a Paulo, portanto, por essa graça, ele tem a autoridade de exortar os irmãos, de ensinar, de admoestar, para que eu seja ministro de Cristo, Jesus, entre os gentios. Então, essa é a graça, o apostolado dele é justamente a graça de Deus que foi dada a ele para que ele seja ministro, servo de Cristo Jesus entre os gentios. Paulo foi o apóstolo que levou a nova aliança aos gentios, que apresenta o evangelho, o novo pacto para que os gentios também, pela fé, fossem incluídos no povo de Deus, como nós já vimos em Romanos. E ele diz assim, então olha só, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo, ou no dever sacerdotal, como algumas traduções. Qual é o sagrado encargo de Paulo? De anunciar o evangelho de Deus. Eu quero frisar, esse sagrado encargo, este dever sacerdotal não é só de Paulo. Hoje é um sagrado encargo da igreja, meu
e seu, de todo cristão, de anunciar o Evangelho. Por isso, a pergunta então é: o que é o Evangelho? Se você não sabe o que é o Evangelho, como que você vai anunciar o Evangelho? Primeira coisa, você precisa conhecer o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da Bíblia, o Evangelho original, o Evangelho que os apóstolos pregavam, o Evangelho que Paulo disse que não poderia ser alterado, o Evangelho que muitas vezes Gálatas estavam deixando, os coríntios estavam deixando e Paulo teve que admoestá-los, exortá-los para que eles não fossem enganados com um falso evangelho. Então você precisa conhecer no Evangelho, você precisa crer no Evangelho, obedecer o Evangelho, que faz parte dessa obediência, então, o sagrado encargo, anunciar o Evangelho de Deus. Lá no meu canal do YouTube, eu tenho 12 lições que falam sobre o Evangelho. Se você se interessar, vai lá, assista os vídeos, que Deus o abençoe a ainda mais se aprofundar no conhecimento do Evangelho de Cristo e ser uma pessoa que vai cumprir o mandamento de pregar o Evangelho a toda a criatura. Voltando aqui, de modo que a oferta deles, dos gentios, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque eu não ousaria falar sobre coisa alguma. Olha o que Paulo diz, como ele era centrado. Eu não ouso falar de coisa alguma. Eu não fico aí, perdendo o meu tempo em falar de outra coisa, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim. Olha como Paulo vivia uma vida centrada em Cristo, cristocêntrica, uma vida centrada na pregação do Evangelho, na missão de anunciar a Cristo e sua obra aos gentios. Então, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para quê? Para conduzir os gentios à obediência. Por palavra, olha só como ele vai conduzir os gentios à obediência. Por palavra, obra e poder. Então, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. A pregação do Evangelho, então, requer palavras, atitudes e o poder do Espírito para que as pessoas venham a obedecer o Evangelho e a Cristo. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me, de fato esforçando, mas de verdade. A gente podia falar do esforço de Paulo aqui, mas não dá tempo. Deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que não tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Esse é o ministério de Paulo aos gentios. Destacamos que Paulo apresenta 3 pontos acerca de seu chamado divino para se tornar apóstolo aos gentios. Primeiro ponto, o alvo. Segundo, o âmbito do ministério dele e o fundamento. Qual é o alvo do ministério de Paulo? Os gentios são o alvo do chamado de Paulo para, por meio da graça de Deus, atuar como apóstolo. Segundo, o âmbito. O âmbito do ministério de Paulo, as nações, era o mundo inteiro. Paulo começou em Jerusalém, depois partiu, como ele disse aqui, para o Ilírico, tendo o objetivo de alcançar Roma, então a Espanha, considerada o fim do mundo conhecido naquela época. E o fundamento do chamado apostólico de Paulo era não trabalhar em regiões já alcançadas para Cristo por outros apóstolos. Talvez aqui devêssemos interpretar Paulo no sentido de que ele se dirigiu aos gentios, enquanto Pedro e os outros apóstolos se dirigiram, a princípio, aos judeus, como foi de fato que aconteceu, pelo menos no início. As nossas considerações finais aqui, nós vamos ver 3 verdades aqui, que a gente pode destacar. Verdade 1. Somente a graça de Deus foi capaz de transformar Paulo, zelote da tradição farisaica, em apóstolo aos gentios. Então, Paulo foi agraciado e transformado em apóstolo. Essa mesma graça ainda é necessária atualmente para transformar fanáticos religiosos
em discípulos compassivos de Jesus. Verdade 2. Paulo reconheceu que o sucesso de seu ministério aos gentios não ocorreu por meio de seu poder, mas do poder milagroso de Cristo, que por intermédio do Espírito realizou sinais e maravilhas por meio dele. Verdade 3. A expectativa da parúsia. Parúsia é o termo técnico para falar da segunda volta de Cristo. A parúsia iminente serviu de motivação para Paulo evangelizar as nações. Em razão de atualmente estarmos mais perto da parúsia, nossa motivação para anunciar o evangelho ao mundo deve ser ainda maior. Então, encerro aqui dizendo a você: tenha o mesmo encargo sagrado de Paulo. Qual é ele? De anunciar o evangelho de Deus às nações. Deus o abençoe a cumprir essa missão, que é minha e que é sua.